Olá, olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma live das terças-feiras. E especialmente para quem vai assistir à live gravada, o tema de hoje é os 5 traumas de infância que regem a sua vida e o seu corpo mostra. Para quem já vai seguindo aqui o canal, já sabe um pouquinho sobre este assunto. Hoje venho reforçar também com uma surpresa no final e de facto todos os seres humanos passam por 5 etapas de desenvolvimento. Elas acontecem na gestação, amamentação, primeiros passos, desfralde e surgimento da sexualidade. E com estas etapas vêm as dores e os traumas, mas também vêm recursos. E de acordo com a intensidade que cada pessoa viveu durante estas etapas, é o que vai definir se tem mais ou menos de cada dor que dá origem aos traços de caráter, ou seja, de como o seu corpo foi mielinizado e moldado. E se tem mais tendência a ser mais racional, ou ser mais emotivo, ou ser mais da ação, tudo isso ficou registado no formato do corpo e é possível medir a partir dos 7 anos de idade. E viver na dor dos traços é muito ruim, é de facto muito mau. É aquilo que muitas pessoas dizem, é uma pessoa má, ou é uma pessoa sem sentimentos, ou então, é uma pessoa demasiado carente, ou uma pessoa que está demasiado desligada do mundo. Tudo isto tem a ver com cada uma das fases que foi vivenciada, como foi vivenciada, a intensidade que aconteceu e como isso vai perdurar ao longo da vida. Muitas vezes nós nem temos consciência de que tudo isto existiu. Eu não tinha, até há 2 anos atrás. E depois que eu percebi, eu entendi tantas coisas pelas quais eu passei e que o conhecimento deste conhecimento, melhor, o conhecimento deste conhecimento, passando pelo pleonasmo, iria-me possivelmente evitar que muitas repetições acontecessem, tal como Carl Jung diz, enquanto o inconsciente não se torna consciente, nós repetimos padrões na nossa vida e chamamos a isso de destino. Há quem diga que possa ser do além. A religião neste momento está a passar uma procissão aqui em frente à minha casa e eu respeito. Durante muitos anos eu iria ali, certamente, na linha da frente e tudo isto de facto fez-me entender a mim e a tantas pessoas que passam por uma análise corporal e entendem como funcionam as suas potencialidades, porque elas são como são. Às vezes o quanto isso incomodou outras pessoas ou ainda incomoda e o quanto isso é libertador, porque muitas vezes, por sermos diferentes, por termos corpos diferentes, e esta é a beleza, é porque não há que enganar, está moldado no nosso formato do corpo. E não há dúvidas, neste momento posso afirmar que eu tenho 100% de resultados em todas as pessoas que passam por este processo. Olá, boa noite, Sandra, bem-vinda. A Sandra foi a última pessoa a passar por uma análise corporal
E ela está aqui a dizer, isto não foi nada combinado, ok? Ela diz, recomendo que faça a análise corporal, é mesmo libertador. Sandra, podes ser um pouquinho mais específica, porque eu sei que o teu coração está na boca, não é? Mas às vezes as pessoas têm dificuldade em perceber o que é isto de ser libertador. Porque na verdade ninguém estava amarrado a nada, a não ser a dores que não queríamos voltar a reviver. E tudo isto acontece em 5 etapas que dão para o corpo e para a mente algo que nos torna únicos. Só que nós podemos ser únicos na dor ou únicos a usar os nossos recursos da melhor maneira. E a Sandra descobriu que como é que ela poderia utilizar também ou realizar-se numa profissão. Qual a profissão em que ela se poderia realizar? Eu não vou cometer aqui nenhuma inconfidência, mas de facto ela precisa de pessoas. A Sandra é uma pessoa de pessoas. Só que ela precisa de estar num ambiente seguro que a permita ser quem ela verdadeiramente é, porque ela tem um potencial incrível. E quando as pessoas às vezes dizem assim, uau, parece que alguém me está a ver pela primeira vez. E é esta sensação que a mim também me arrepia e que às vezes eu própria tenho muita facilidade em sentir a dor do outro e às vezes pensar, às vezes passamos tanto tempo a reviver as mesmas coisas, porque o tempo vai cumprir a sua função, vai passar. E muitas vezes as circunstâncias, os ambientes mudam, e aqui em ambientes podemos falar ambientes de pessoas, num casamento, num trabalho, até em termos empresariais, no relacionamento entre pais e filhos, que é de facto aquele que me levou a dedicar ao máximo daquilo que eu posso dar nesta abordagem, porque é no relacionamento entre pais e filhos que tudo acontece, não é? Todos nós vimos de um útero, de uma mãe, que nos teve, se tudo correr bem, não é? A incubar durante 9 meses. E de facto, nós somos um caso de sucesso, porque estamos vivos, apesar de tudo aquilo que nós vivemos, e nós estamos vivos. E a Sandra diz, é o Raio-X libertador, tomada de consciência, traz-nos uma leveza. É isso, com isto eu às vezes lembro-me de uma música que eu gosto imenso, dos Reverb Poesia, que tem o Alain Dias Castro, que é um poeta que eu admiro imenso. Ele tem vários poemas que ele colocou em música, que é uma música que é a maldição de ser feliz. E depois acaba mesmo por ser uma maldição, porque, como diz a música, se alguém que não, é algo assim, eu não escrevi, esta parte foi mesmo de improviso, e eu nem sempre sou muito boa no improviso, às vezes isto dá um bocadinho para o torto, mas eu aceito que isto pode dar mesmo às vezes para o torto, e está tudo certo. Então é algo como alguém que você se importa já sentiu vergonha por você ser o que é? Ser feliz sendo você mesmo parece uma maldição. E isto às vezes é aquilo que vem depois de passarmos por uma análise corporal. É este sentido libertador, não é? Porque se calhar já houve pessoas que nós nos importávamos e que já sentiram vergonha
de nós. Por nós sermos transparentes, por nós sermos tal como somos, por nós ou falarmos de mais ou falarmos de menos, ou tanta coisa, não é? E a Sandra diz, muitas vezes estamos em dores e dificuldade no nosso dia-a-dia e, sem dúvida, a análise corporal nos mostra como sair da dor com os recursos que temos dessas dores. É isso. E isto é onde eu queria chegar. Porque cada momento destes, as 5 etapas de desenvolvimento e a formação dos traços de caráter, ela tem 5, são 5, não é? Mas tem cada uma um momento, uma dor, um recurso e um formato de corpo. Claro que depois nós somos todos misturados, porque todos nós passamos por ele, mas ter mais de um ou de outro faz toda a diferença nos relacionamentos. E às vezes nós estamos com a areia na engrenagem, não é? Porque nós só conseguimos ver o nosso filtro, não conseguimos ver o filtro do outro. Para o outro eu tenho defeitos, para mim o outro também tem defeitos, e quando eu encontro e descubro que afinal não são defeitos, são superpoderes, isto torna-se libertador. E isto faz com que nós sejamos quem nós somos. Este fim de semana participei num simpósio em que alguém dizia que o ser humano não nasceu para adoecer, que a doença era uma das questões, eram traumas de infância mal resolvidos. E muitas vezes esses traumas de infância mal resolvidos repetem-se na adolescência, repetem-se na idade adulta, e se não forem os pais a tomarem no fundo as rédeas desta solução, não vai haver terapia que resolva. Claro que são os pais até enquanto nós não temos 18 anos, não é? Por isso é que eu dediquei toda esta área à adolescência. Mas quanto mais cedo nós começarmos, até se começarmos antes de sequer termos filhos, mais isto nos vai ajudar a tomar consciência de facto de quem nós verdadeiramente somos e não estarmos a infringir dores que nós revivemos, mas que em adultos somos nós mesmos que nos... inconscientemente, ok? Estou a falar tudo de forma inconsciente. Mas então, o primeiro momento que acontece, ainda dentro do útero da mãe, o bebê ainda não nasceu, nós ainda não nascemos. E é durante o período de gestação. E muitas vezes não tem nada a ver com a intenção da mãe. Porque a mãe está a viver a sua vida, às vezes descobre que está grávida já há algum tempo, mas imaginemos que a mãe sofre algum tipo de perturbação emocional, seja coisas simples do dia a dia. Seja porque recebeu a notícia de que o marido ficou sem emprego e então cada vez que o bebê se mexe ela fica tensa de alguma forma, não é? Aquela felicidade vira tensão. Ou então morreu alguém próximo. Eu já atendi tantas pessoas que durante a gravidez tiveram a morte de um familiar. Imaginem o que é passar por uma situação dessa grávida. Quem é mãe sabe, não é? Não é fácil de gerir. Por muito acompanhamento que haja, há momentos a sós que ninguém sabe, não é? Muitas vezes é tipo, só eu e Deus é que sabemos. E então, como é que a criança vai sentir esse trauma, essa dor? Ela vai sentir como que o útero vai ficar frio, vai ficar desconfortável, porque em termos biológicos a mãe em tensão entra ali num modo de luta e fuga, o sangue vai para as extremidades e a criança não sabe que existe mãe, não sabe que existe mundo cá fora. O mundo dela é o útero, é uma coisinha pequenina, não é? Mas de cada vez que
ela se mexe, o bebê sente que o útero fica vazio, não fica vazio, fica contraído, fica frio. E a criança entende aquilo como uma rejeição do útero. E para a criança sobreviver naquele ambiente, e a mielinização está na cabeça, porque a mielinização é o encapamento dos neurónios, no fundo, é como se fosse uma gordura, é mesmo uma gordura que se coloca à volta dos neurónios e que faz com que a comunicação elétrica funcione mais rápido, não é? Por isso, em cada momento, na intensidade que a criança sente, que nós sentimos, nós já fomos esse bebê, não é? Vai ficar registado. E como a criança, o único lugar, ela está dentro do útero, ela não pode chorar, ela não pode gritar, ela não pode fugir, não é? Então para onde é que ela vai? Ela vai para a cabeça, ela vai para o mundo da cabeça, que é lá onde está a mielinização. Ela fica quietinha e vai para o mundo da cabeça. Olá, Emília, bem-vinda! E ao longo da vida, ela vai vivenciar isso. Vão ser aquelas pessoas que são muito mais desligadas do mundo, que às vezes estão a falar e a outra pessoa acha que ela não está a ouvir, mas ela está a ouvir. Ou então ela está no telemóvel, mas a outra pessoa diz, mas estás aí sempre no telemóvel, como se desconectado. E a pessoa, sim, mas eu sei o que tu disseste. Então, porque ela desenvolveu recursos incríveis a nível da mente. Da mente como raciocínio muito rápido. Normalmente são alunos brilhantes a matemática. Só que eles gostam de ficar lá no fundinho da sala para não serem vistos. Porque se eles puderem, eles vão para dentro do útero outra vez. Porque é lá que eles gostam de estar. Que ninguém os incomoda, eles não gostam de ser incomodados. Só que quando alguém não aceita esse modo de funcionar, é muito doloroso para eles. O toque é doloroso. Eles não são pessoas de toque. Mais coisas. E o corpo como é que vai ser? Vai ser assim, cheio de quinas. Aqui as articulações vão estar bem expostas. Normalmente tem os lábios muito finos e descorados. Os olhos podem ser assim, uns olhos bem grandes, esbugalhudos. E a testa pode ser mais alta. E o corpo em si é muito fino, é um corpo esguio. O formato é assim tipo de um retângulo bem alto. E normalmente eles não têm tendência a engordar. Então, há muitas mães que sofrem muito quando têm um filho assim. E que muitas vezes nem se lembram como é que foi a gravidez. Só que para ela até pode ter sido muito boa. Mas é a forma como o bebê sente. Não é a nossa intenção como mães. E eu como filha, que já senti, não é? E como mãe, não tem nada a ver com essa intenção. Mas houve uma altura na minha vida em que eu cheguei a fazer uma terapia, ou melhor, várias vezes, até que a terapeuta me perguntou como é que tinha sido a minha gravidez. E eu fui para casa, fui perguntar à minha mãe, não é? Eu não sabia. Ainda não sabia deste conhecimento, que é certo que eu estava a passar uma fase muito difícil nessa altura. Eu procurei tudo aquilo que me diziam que funcionava, eu fazia. E de facto era foi uma situação até, eu acho, constrangedora para a minha mãe, porque ela disse, não, mas correu tudo bem, a tua gravidez correu muito bem, não sei porque é que acham que foi alguma coisa da minha gravidez,
Mas a mim, confesso que não me acrescentou nada. Porque assim, ok, gravidez, o que é que acontece? Mas quando eu tive consciência que, de facto, fica marcado, e não importa se eu me lembro ou não lembro. O que é certo é que isso faz parte de mim. Eu sempre tive momentos de desconexão, em que eu não queria estar com ninguém. Eu achava que era antissocial, pronto. E à minha volta as pessoas achavam que eu era tipo, sei lá, que me achava mais que os outros, por causa disso. Não tem nada a ver, nada, nada a ver com isso. Simplesmente eu gostava de estar no mundo das ideias. Eu sempre fui uma pessoa de questionar. E se calhar por eu procurar tantos porquês, é que eu cheguei aqui. E a Sandra diz: a minha filha ainda agora falava comigo sobre isso. Ela diz que quando está com alguma pessoa e a pessoa está mexendo no telemóvel, isso lhe causa dor. Ok, causa dor à tua filha. Então o problema não é da outra pessoa. Entendes? Porque a outra pessoa, ela pode estar a ouvir a tua filha, mas ela até fica mais confortável em estar a ouvi-la a mexer no telemóvel. Só que a necessidade que a tua filha precisa, ela precisa de alguém que a olhe nos olhos, que lhe dê atenção total. E para as pessoas se entenderem, é preciso que a pessoa que mexe no telemóvel diga à outra: olha, às vezes parece que eu estou assim, desconectada, mas eu estou a ouvir-te. Por isso fica tranquila. E eu até prefiro que tu não me toques muito. E uma pessoa como a tua filha, e já vamos ver, porque tem a ver com o segundo trauma, ela... Ai, está a ver, que bom! Então se ela tiver questões para colocar, pode colocar também, que vai ser bom. A tua filha certamente vai ser o oposto destas pessoas. Ela vai ser uma menina muito mais fofinha, com a pele super macia e que gosta de abraços, que gosta de contacto. É exatamente o oposto do primeiro. Por serem diferentes, não quer dizer que um é melhor que o outro. Sim, olhar nos olhos. Para ela, se tu lhe falares com mais rispidez, imagina, se tu lhe falas de uma forma mais rígida, a tua filha é capaz de começar logo a chorar. E ela não sabe explicar porque é que está a chorar. Porque tem a ver com a forma como ela arranjou de se comunicar. De na fase da amamentação, de alguma forma, ela sentiu o segundo trauma. É isso, o corpo com carinha de bebê. É isso, parece um bebê grande, não é? E quando a fase da amamentação é a fase em que o bebê, ele não distingue. Ele não distingue entre ele e a mãe. Ele e a mãe, eles vivem numa simbiose. Ele é a mãe é ele. Por isso é que às vezes quando os bebês choram muito, não é porque o bebê tem muito desconforto, ou pode não ser. Eu costumo dizer que às vezes é um sinal de alerta porque a mãe não está bem e o bebê é quase o porta-voz da mãe. Só que muitas vezes, porque ninguém nos ensina a ser mãe e pai, porque achamos que isso deveria ser natural e deveria. Só que o problema são as vozes que nós ouvimos à volta, né? Toda a gente a querer dar opiniões, a querer dizer que é isto e aquilo. E isso deixa as mães muito inseguras. E o que é que acontece? O bebê, ele pode até só ter uma etiqueta a arranhar da roupa. Mas quando ele chora, o que é que normalmente as mães fazem? E agora, quem está aqui... Ora bem, tenho aqui uma pergunta que eu nunca tinha visto isto assim em privado.
Isabela, um bebê que tenha cancro, não serão problemas emocionais dos pais ou é mesmo do bebê? Cada caso é um caso. E isso já será algo mais delicado teria que fazer uma investigação até transgeracional, ok? Mas muitas vezes são questões familiares, sim. Muitas vezes eu não ia falar muito nestas questões de doenças, porque há todo um mundo para descobrir, mas sim, muitas vezes é uma criança e às vezes crianças que adoecem muito. Pode acontecer de ser uma forma dela ganhar a atenção dos pais ou, por exemplo, se os pais discutirem muito, quando uma criança está doente, normalmente eles param de discutir. E pode ser por aí, mas havia muita coisa a falar, não é este o tema, mas também teriam que ser vistas outras questões mesmo a nível de gerações anteriores. Exatamente. A Sandra e a menina da rádio dizem: põe a Xuxa ou a mama. Ou seja, a criança está a chorar, né? A mielinização está na zona, já desceu, né? Já desceu do cérebro, já começou aqui na zona cervical e vai dar uma sensação. À medida que a mielinização aumenta ou vai caminhando, a criança ganha sensações diferentes e controlo também, não é? Porque a criança, quando nasce, ela nem segura a cabeça, né? E o que se chama moleirinha ainda está aberta, né? Por isso, a criança nasce incompleta. E de facto, quando ela chora, ela sabe que recebe alguma coisa na boca. Ou uma Xuxa, ou uma mama, ou um biberon. Vai alguma coisa para a boca. E é aqui que se desenvolve, de facto, o traço que tem mesmo o nome, que é o oral. Tem tudo a ver com a fase oral. Porque a criança desenvolve imensas sensações gustativas. E não só gustativas. A nível do paladar, a nível dos cheiros, a nível do olfato. Já o cheiro e o olfato é a mesma coisa, não é? Dos sentidos do ouvir, do ver. A criança ganha uma nova abrangência, embora ela está ainda muito na fase simbiótica. E a parte do chorar é a forma que ela tem de comunicar. Ela ainda não sabe falar. E ela fica à espera que a mãe, que é ou a cuidadora, né? Ou o cuidador, whatever, fica ali à espera de adivinhar o que ela tem. E muitas vezes a etiqueta, a mãe já deu de mamar, ela continua a chorar. Já mudou a fralda, ela continua a chorar. De repente, ela até vai, já nem sabe mais o que fazer, tira a roupa, põe roupa e a criança cala-se. Pronto. Só que nesse entretanto, a criança sentiu que aquela necessidade que ela tinha não foi devidamente atendida. E essa necessidade pode não ser devidamente atendida, e há dois tipos de orais. É o oral do excesso, que é aquele que mama muito e que mama até tarde, normalmente são pessoas mais cheinhas e que pode levar também até situações de obesidade mesmo. E há os orais da falta. Os orais da falta normalmente são aqueles que são deixados a chorar e que ninguém desliga nada, né? Deixados assim no berço, abandonados. E é mesmo esta a dor do oral, é a dor do abandono. E as pessoas que são mais orais da falta, às vezes as pessoas dizem: mas os orais são todos gordinhos. Não, os orais da falta são mais magrinhos, mas eles não deixam de ser fofinhos. E tem um buraco enorme aqui na zona do peito. Como se fosse... Ambos sentem este vazio, o vazio da alma, porque nesta fase não é só o alimento da mãe que é importante.
É o alimento da alma, é a atenção. Por isso é que há bocado a filha da Sandra dizia que é uma dor muito grande para ela, que ela sente quando alguém não está a olhar para ela enquanto ela fala. Porque ela, inconscientemente, ela sente-se abandonada. E isto é só uma evidência de que, no primeiro caso que eu falei, era uma pessoa que pode ter o traço mais esquizoide. Os nomes não são para estranhar, ok? São nomes que apenas vão ficar... respeitam a literatura científica. Mas o primeiro traço que se forma na gestação podem ser pessoas mais esquizoides, que precisam mais de desconectar, que vão ser mais da mente, mais da cabeça, mais lógicas. E os orais, eles são mais sentimento, eles são coração. Eles, o que sentem, eles têm o coração perto da boca, não é? Aquelas pessoas que têm o coração perto da boca. São elas falam, elas adoram falar, por isso elas precisam de ter audiência. Eu estou aqui a falar com vocês, estou a comunicar-me. Eu tenho apenas 18% do oral, mas eu gosto de comunicar. Eu conjugo depois com outros traços. Tinha aqui um comentário da menina da rádio. Isabela, eu nunca gostei que me colocassem a mão no braço, a mão ou o braço na barriga, estômago. Ok, isto pode ir para além dos traços. Pode haver aí alguma outra coisa. Sinto um peso assustador. Ok, avisa, em primeiro lugar avisa as pessoas, já que tens essa consciência, que não gostas que te coloquem a mão aí. Mas essa sensação pode ter outras situações envolvidas. Ok? Então é isso. E às vezes, para uma pessoa que é mais esquizoide, ter uma pessoa oral a falar, vai ser muito cansativo para ela. Então elas só precisam, uma de dizer assim, olha, eu gosto que tu olhes para mim quando eu estou a falar contigo. E o esquizoide diz assim, olha, eu não gosto que tu me toques quando falas, porque o oral também é muito do toque. Às vezes são pessoas que elas não falam só, elas tocam. Tocam na outra pessoa. E se for o esquizoide, ele vai ficar assim muito logo afastado. E é comunicar. Quando cada pessoa sabe exatamente como é, comunica facilmente ao outro. Tipo, olha, não esperes de mim. Por exemplo, a tua filha, Sandra, estando aqui a usar o exemplo, ela não pode esperar que uma pessoa que é mais, tipo, mais magrinha, muito magrinha, porque normalmente os casais notam-se bem, e são altos, magrinhos, e assim meio desengonçados. Eles parecem que estão, como é que é? Parece que alguma parte vai partir. É mesmo assim. É muito fácil para eles comunicarem, que é para não ficarem à espera que o outro faça aquilo que ele não está programado para fazer. Porque a maioria dos problemas da nossa vida, seja a nível pessoal ou profissional, é estarmos à espera que uma pessoa dê aquilo que não tem. E às vezes a pessoa até faz um esforço enorme para se adaptar àquela situação, para ser quem não é, só que isso tem um custo emocional muito forte e que não compensa de todo. E o recurso oral, já falei, ele é um comunicador nato. A menina da rádio é uma oralzinha, sem dúvida. Os orais têm uma coisa incrível que é, eles vão envelhecendo, mas a carinha deles fica sempre de menina ou de bebê. São mesmo, eles estão protegidos até pelo traço na questão do envelhecimento, porque parecem sempre muito mais jovens do que aquilo que são. Então, está tudo bem em ser assim. Só é preciso procurarmos ambientes, pessoas com quem nós podemos
ser quem somos ou avisar logo de antemão, olha, eu funciono assim e gostava que respeitasses a minha maneira de ser. E está tudo bem. Se as pessoas usarem a base do respeito para se entenderem, tudo corre bem. Só que agora é preciso eu saber quem eu sou, não é? Porque se eu não sei quem eu sou, eu vou andando aqui a tentar caber em espaços que não têm a ver comigo. Ok? Depois a terceira etapa é nos primeiros passinhos. Quando a criança começa a dar os primeiros passos, aí ela já sai da mãe e já, no fundo, a mãe é como se apresentasse o bebê ao pai e a outras pessoas. É aí que a criança vai conhecer ou vai ter outras interações com o mundo. O mundo dela já não vai ser só a mãe. Só que aí acontece outra coisa que é a mielinização começa a descer, continua a descer, né, pela coluna vertebral e vai dar mais controlo aos braços. A criança já pega em coisas, já vai buscar, mesmo que ela não ande muito bem, ela gatinha com os braços, ela vai buscar. Normalmente por isso é que tem esta parte mais desenvolvida, as pessoas que têm este traço mais alto. Só que a criança começa a perceber que ela só recebe amor porque ela dá alguma coisa. É aquela fase em que dizem, ai, dá um beijinho à avó. Ai, se não des um beijinho, és feio. Em que começam as chantagens emocionais, não é? Ou faz isto e eu dou-te um chupa-chupa. Ou faz isto, ou faz esta gracinha. E se o bebê não quer fazer, a criança, não é? Parece que ninguém olha para ela, perdem o interesse, ela fica ali sozinha. Né? Ela sente nessa fase a dor da manipulação. E com isto ela tem também recursos incríveis. Já viram pessoas que falam muito com os braços? Elas são excelentes articuladores, são excelentes líderes. E tal como o oral, vão querer que as pessoas façam por ele. Ou melhor, o oral espera que alguém adivinhe o que ele precisa. O esquizoide, ele também... Estes 3 traços, eles não vão ser muito executores. O esquizoide, ele vai esperar que alguém faça as ideias que ele tem. O oral vai esperar que alguém adivinhe o que ele precisa. E o psicopata, ele vai encontrar as pessoas certas para fazerem o que ele precisa também. Ele é um excelente líder no recurso, ele consegue colocar a pessoa certa no lugar certo a fazer a coisa certa. E depois, e o formato do corpo, eu já falei, são pessoas com maior largura, os ombros mais largos e o quadril mais estreito. Fazem assim um triângulo invertido. E aqui a zona do rosto muitas vezes é mais em triângulo. O olhar é um olhar penetrante, às vezes aqueles olhares que nos despem completamente. Ou que querem mandar em nós. É um pouco essa a sensação, parece que aquela pessoa quer mandar em mim. E estamos quase a terminar. Faltam só mais 2 etapas. Podes partilhar, menina da rádio. Ai, agora tive uma branca no teu nome, esqueci-me. Desculpa, mas eu não sou muito boa para nomes. Para caras eu não esqueço, mas nomes às vezes sou péssima. E depois outro, tem a ver com a altura do desfralde. A altura do desfralde é uma altura muito difícil para a criança, especialmente se numa sociedade como a nossa, obrigam, entre aspas, as crianças a fazerem o desfralde antes do tempo.
A menina da rádio está a dizer: quando era pequena, os meus pais me levavam à feira de março e eu não pedia nada. Sim, então, agora fiquei curiosa com a história. Não pedias nada e depois ficavas à espera que eles adivinhassem o que tu querias. Era isso. Eu achava que eles tinham de adivinhar. É isso. É típico do traço oral. Só que depois isso vai para as relações e quando falamos em relacionamentos é horrível essa situação. É isso. Choravas muito e não pedias nada. Porque tinhas aquela inconscientemente, era a mesma sensação da altura da amamentação em que, para a criança, o adulto responsável precisava de adivinhar o que ela precisava. E isso vai nos acompanhando ao longo da vida. Só que, na verdade, quando nós somos em crianças, ok, mas nessa altura tu já falavas, não é? Podias usar o teu recurso. O choro também é um recurso, mas tu já falavas, tu também comunicavas. Às vezes poderias era não estar num ambiente muito confortável para ti, para falar. Então ficavas à espera que alguém adivinhasse, ou que os teus pais, no caso, adivinhassem. É isso, tem muito a ver com isso mesmo. E agora, entretanto, eu queria falar aqui no quarto etapa, que é a altura do desfralde. Eu já ouvi mães desesperadas em que na creche onde os filhos andam querem fazer o desfralde todo ao mesmo tempo. Só que uma criança, ela só está preparada e motivada para o desfralde, e apanhem esta dica, que é muito importante, quando ela consegue subir as escadas sozinha, sem se agarrar a ninguém, nem a uma pessoa, nem ao corrimão. Porquê? Porque a melinização continua a descer e vai conseguir controlar a zona dos esfíncteres. E quando a criança estiver preparada e motivada, ou seja, quando ela conseguir subir as escadas sem ajuda, ela vai estar pronta para o desfralde. E muitas vezes ela é que vai sentir o desconforto da fralda e pede para tirar. Agora, se o desfralde for feito mais cedo, e muitas vezes, o que é que acontece? A criança já fala, a criança até já pede coisas, a criança já vem ali da parte da terceira fase do psicopata, que não tem nada a ver com os filmes, tem mesmo a ver com a literatura científica. E o que é que acontece? Ele começa a sentir que alguma coisa sai de dentro dele que incomoda as pessoas, porque, especialmente se estiver no meio de outras crianças que já são mais velhas, vão dizer: ui, que cheirete, cheira tão mal, ou chama a mãe e chama um adulto para vir limpar aquela criança. E mesmo nós, imaginem-se, coloquem-se nesta situação. Imaginem que temos uma cólica intestinal e de repente queremos ir à casa de banho. Nós vamos a correr? Não, porque corremos o risco de sair pelo caminho. Nós vamos devagarinho. E ele ia contrair tudo. Por isso este terceiro traço, a dor que ele sente, porque de facto ele sente-se humilhado perante a exposição e de estar com tantas pessoas à volta, mas ele tem um recurso incrível. Ele vai fazer tudo nos mínimos detalhes, vai ser super organizado, ele vai mais lento, mas faz tudo na perfeição e é o mais resiliente. Pessoas deste traço são mais quadradinhas. Normalmente têm aqui muita tensão. Aliás, todo o corpo dessas pessoas é tensionado, parece que é duro. Mas tem muita tensão, tem muita tendência a desenvolver também bruxismo. E porquê? Porque elas não conseguem ou têm muita dificuldade em expor os sentimentos.
porque elas acham que se expuserem os sentimentos vão se sentir humilhadas. Okay? Então elas precisam de um ambiente muito seguro para se exporem. E muitas vezes, por aguentarem coisas difíceis, são adolescentes muito propensos a sofrerem de bullying. E este é um alerta, porque normalmente jovens assim, elas não falam, a não ser que elas confiem verdadeiramente nas pessoas que têm ao lado. Senão elas vão sofrer em silêncio e não vão contar a ninguém. E muitas vezes podem ter desfechos bem graves. E o quinto? Qual é que é o quinto? É na fase do surgimento da sexualidade, em que a mielinização já termina, bem lá no final da coluna, ou da medula espinhal, que vai dar uma sensação diferente aos órgãos genitais. Se até aquela altura a criança tocava no rosto e tocava nas zonas genitais e sentia exatamente a mesma coisa, agora não. Ela vai sentir uma sensação diferente e para a criança é curiosidade. Mas ela sente outra coisa. Ela vai começar a ver o mundo aos pares. Ela vai começar a ver o pai e a mãe, vai começar a ver o avô e a avó, o tio e a tia, toda a gente aos pares. E a criança vai tentar encaixar-se e ter o seu par. Só que, imaginem, tem o pai e a mãe e a criança aqui em baixo. A menina vai tentar fazer par com o pai. O menino vai tentar fazer par com a mãe. Só que, neste triângulo, eles perdem, não é? Porque à noite são os pais que vão juntos dormir. E se os pais estiverem separados, funciona de igual forma, nem que seja por aquilo que ouvem dizer dos pais. O que vai acontecer é que a criança vai se sentir excluída daquele triângulo, vai sentir a dor da traição, da exclusão ou da troca, mas ao mesmo tempo vai criar recursos incríveis de proatividade, de competitividade. E o corpo vai estar cheio de energia. Ao mesmo tempo vão ser pessoas extremamente divididas e que às vezes entram numa competitividade doentia com elas mesmas. E a influência do progenitor do sexo oposto vai ter muita importância para ela. Aquilo que para o menino, aquilo que a mãe pensar vai ter muita importância para ele. Para a menina, aquilo que o pai pensar vai ter muita importância para ela, até na vida adulta. Quantos casais não têm o seu relacionamento tremido porque muitas vezes o homem coloca a mãe como prioridade e não a esposa? Quantas vezes os relacionamentos não andam bem porque a mulher coloca o pai como prioridade e não o marido? E aí estamos num triângulo novamente. Só que em vida adulta é preciso ser adulto. E o primeiro amor, de facto, vai ser o pai. Nunca vai deixar de ser. Mas é importante que essa prioridade deixe de alimentar um distúrbio de prioridades que acontece em muitas pessoas com o traço de caráter rígido alto. E o formato do corpo vai ser cheio de energia. São autênticos atores de cinema, atores e atrizes, porque são pessoas que querem ser a melhor opção, querem ser a melhor escolha, elas têm muito medo de perder. Para elas só vale a pena entrar no jogo se for para ganhar. Nem que seja para ganhar um jogo a feijões. E de facto, lidar com tudo isto e ter a consciência de como somos faz toda a diferença depois na hora de colocar os nossos objetivos. Porquê? Porque nós podemos ter os traços e o corpo pode mudar ao longo da vida, mas os traços não mudam, ou mudam muito pouquinho, a não ser que haja assim
uma situação bem traumática ali no meio, mas de facto estes são os 5 traumas que nos acompanham por toda a vida e que muitas vezes condicionam a nossa vida, as nossas escolhas, e ter consciência disto acaba por ser a abordagem mais humana que eu conheço. É muito interessante ver que muitas vezes as pessoas acabam por serem vistas pela primeira vez numa análise corporal. Alguém me dizer, agora entendi. Agora eu senti que realmente alguém me conhece, alguém me olha tal como eu sou. E me respeita tal como eu sou, porque é diferente. E todos nós podemos ter percentagens diferentes. E muitas vezes nós não sabemos onde é que nos perdemos. Porque são tantas as exigências, são tantas os tem que fazer isto, tem que fazer aquilo. Não há regras para todos iguais. O que serve para mim pode não servir para outra pessoa. E saber disto ajuda-nos de facto a dar limites, a separar as coisas, a aceitar o que é bom, a afastar o que não é tão bom para nós, porque nos adoece no corpo e na alma. Então, o Dia da Mãe está aí a chegar, esta live também está a terminar e há muitas crianças que vão viver este Dia da Mãe muito triste porque já não têm mãe. Eu conheço vários casos e, de facto, às vezes as escolas acabam por, e até a comunicação social, não é? Aumentar estes dias e para aquelas crianças que já perderam a mãe é doloroso e muitas vezes nós nem nos conseguimos colocar no lugar delas porque o mundo está feito à imagem dos adultos. Então, aquilo que eu queria deixar é que o melhor presente para qualquer pessoa a partir dos 7 anos é dar-lhe a possibilidade de serem quem verdadeiramente são. Porque isso é o maior investimento que elas podem fazer na sua vida. Os traumas passam por nós nem nos lembramos, porque a nossa memória nesse aspecto é muito boa, coloca tudo debaixo do tapete, mas não é por nós não nos lembrarmos que não tenha acontecido e está mielinizado no nosso formato do corpo. E muitos relacionamentos teriam discussões desnecessárias, seja a nível pessoal, seja a nível profissional, se as pessoas se conhecessem. Porque para o mesmo facto existem diversas interpretações e todos têm razão, porque estão a ver conforme o seu filtro. Agora, quando nós sabemos exatamente o filtro do outro, é lindo de ver cada uma das pessoas nos seus recursos. Agora, é horrível ver as pessoas na dor. É um sofrimento atroz. E a Sandra diz, verdade, estava a pensar, o que serve para mim não quer dizer que serve para o outro. E nós temos todos também ritmos diferentes. É preciso respeitar o ritmo do outro. E tudo começa mesmo no relacionamento entre pais e filhos. Porque muitas vezes estamos a exigir coisas aos nossos filhos que eles não estão preparados para fazer. E nós estamos a exigir, e eles, porque não querem perder o amor dos pais, eles até fazem por obrigação. Só que é no meio destas obrigações, nestes distúrbios de prioridades, nestas dependências emocionais, que se criam as dependências para o resto da vida. E por isso é que as coisas se vão repetindo. Concordo, o melhor conhecimento é sobre quem nós somos. E a análise é transformadora. É isso mesmo. Estou apaixonada pela descoberta da análise corporal, é isso.
E normalmente as pessoas apaixonam-se quando passam pelo processo. Há uma coisa muito interessante no traço de caráter rígido também, que às vezes quando pergunto à pessoa que problemas é que ela identifica, ela diz assim, problemas? Não, eu não tenho problemas. Quem tem problemas é toda a gente, eu não tenho problemas. Normalmente as pessoas com traço de caráter rígido, elas acham que deixam de ser perfeitas quando admitem que também têm algumas situações, quando também passam dificuldades. Elas têm muita dificuldade em pedir ajuda. E muitas vezes é isso que atrasa ainda mais a resolução dos problemas, porque os problemas não nasceram para lidarmos com eles, é para serem resolvidos. Numa primeira fase lidar, mas para resolver. E com esta abordagem, sim, eu posso dizer que até agora tem corrido muito bem. O meu gato está-me aqui a dizer que já deve ter passado 1 hora. E então, olhem, gostava que deixassem os vossos feedbacks também aqui, para ser algo mais interativo. E para o Dia da Mãe, não há nada melhor que uma mãe emocionalmente tranquila, porque isso vai ser o pilar de uma família. E também, se a família estiver emocionalmente tranquila, equilibrada, não é que não vai ter as suas coisas, mas no fim até se vão rir, porque sabem exatamente como cada um funciona. Então estas interações ficam muito mais leves, fica tudo muito mais prazeroso, porque a vida é para ser assim, prazerosa, e nós nascemos com dor, mas não precisamos morrer com dor. Então, quanto mais cedo pudermos descobrir-nos a nós, ver-nos ao espelho numa análise corporal, mais cedo poderemos saber os nossos superpoderes. E isso é o ápice da autoestima. Então, por falar em autoestima, só um recadinho final, irei ter novidades em breve. Por isso, um beijinho muito grande, estou mesmo aqui a terminar. Obrigada por terem participado e quem vai participar na gravação. Deixem o vosso feedback, mandem uma mensagem. Tenho sempre para novas pessoas que queiram trazer as suas questões. Eu ofereço uma sessão gratuita de 30 minutos para conversarmos, para eu conhecer melhor as vossas circunstâncias e poder orientar da melhor forma. Um beijinho e até breve.